Fala, meus queridos, professor Guilherme Venturim na área para falar com vocês agora sobre estudos de viabilidade, tá? A gente vai falar um pouco sobre os tipos de estudo. Nós estamos vendo aqui, né, EV, EVT, EVTE, EVTEA e EVTESA. Parece uma coisa de outro mundo, mas nós vamos aqui destrinchar um pouco até mesmo do avanço, né, desses estudos de viabilidade, principalmente no que tange as obras de infraestrutura, né, que são obras que geralmente têm aí geram, né, um grande impacto social, principalmente ali no entorno, né, no impacto direto, né, em algumas áreas, e até mesmo indireto, geralmente num halo, né, muito maior. Estou começando aqui com esses estudos de viabilidade. Por que que nós fazemos isso, né? Parece algo muito simples, intuitivo. Eu creio que para concursos a grande maioria das questões elas serão resolvidas até intuitivamente. Se é um estudo de viabilidade, qual é o objetivo desse estudo? É definir se algo é viável ou não. Para qualquer decisão da nossa vida, a gente leva aí uma série de frentes, né, no contexto. A gente traz ali para o debate se vale ou não a pena, desde um investimento muito simples, como a aquisição de um imóvel, né? Eu estou falando aqui no investimento de maneira genérica, tá? Não estou entrando nos méritos econômicos, né, de que se é ou não um investimento ter um imóvel, mas o que eu quero dizer é que as decisões, desde uma compra de um tênis, de uma compra no mercado, são sempre pautadas em estudos de viabilidade. Só que geralmente são estudos que nós fazemos na cabeça, né, rapidamente ali para tomada de decisões com base no background, com base na nossa experiência de vida, com base nos parâmetros de preço e coisas que a gente tem aí ao longo da vida de experimentado, vivido para tomar nossas decisões. A diferença aqui é que este estudo de viabilidade, né, ele se materializa. Quando ele se materializa em um documento, nós obrigamos o planejador a escrever. E aí, quando a gente é obrigado a escrever, a gente obriga a pensar, né? Porque para botar no papel não é tão simples assim. Isso minimiza o grande problema que nós temos, principalmente em obras de infraestrutura, que são grandes obras, grandes elefantes brancos parados, né, pela administração pública. Por quê? Muitas vezes a gente atribui isso a empresas que inedôneas, né? Empresas que agiram de má fé e que, portanto, não concluíram as obras em função de algum problema empresarial, mas em muitas das vezes esses contratos são rescindidos, são suspensos, paralisados, também por haver ali por dentro da execução termos identificados grandes, graves e sérios problemas de implantação que poderiam ser amenizados na fase, né, do estudo de viabilidade, ou seja, de repente, grandes empreendimentos podem ser inviabilizados e aí, quando isso acontece durante a obra, gera grande prejuízo para a iniciativa privada, se for um investimento privado, se for para a iniciativa pública, aí um grande prejuízo para todos de modo geral. O grande digamos assim, a grande evolução dos estudos de viabilidade foi cada vez mais contextualizar disciplinas, né, áreas diferentes. Mas você vai ver que sempre nós vamos ter aí alguns desses nomes, ou EV, estudo de viabilidade, ou EVT, que considera o estudo de viabilidade técnica, nós vamos ver essa diferença, EVTE, técnica e econômica. Então, na grande maioria dos casos, historicamente, tudo sempre se fez ali um estudo de viabilidade técnica e econômica, afinal de contas, na maioria das vezes, a economia que vai limitar. Nós vamos ver que nem sempre é a técnica que limita, geralmente é o fator econômico, né, a viabilidade econômica. E aí, nos últimos anos, se preocupou aí tanto com a questão ambiental, e aí nós vamos ver que este EVTEA é o termo mais mencionado, mais citado em questões, né? E também até na própria literatura, mas hoje ainda mais sofisticado, nós temos o estudo de viabilidade técnica, econômica e socioambiental, né? Aqui que entra as questões sociais também, né? Principalmente comunidades ali que nós tivermos ao redor, a influência que os empreendimentos terão
tanto na sociedade como um todo, urbana e rural, quanto em grupos específicos, como, por exemplo, comunidades indígenas, quilombolas. Nós temos todo um patrimônio histórico-cultural que deve ser mantido e, portanto, considerado dentro dos estudos de viabilidade. Então, o termo mais genérico que nós veremos é EVTESA, né? O EVTESA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Socioambiental. Por quê? Porque este é, sim, considerado o estudo prévio mais completo e importante. Se o nome mesmo já diz, estudo prévio, né? Então ele é feito anteriormente à implantação dos empreendimentos. E aí nós temos que contextualizar aqui as análises diretas, né? Os efeitos, os benefícios, impactos e também malefícios diretos e também indiretos de todos os nossos empreendimentos. E aí eu coloco essa grande imagem aqui, que eu até peço perdão, não sei de onde eu tirei isso daqui da internet, mas que diria o seguinte: eu me atentou bastante quando eu procurei, né, estudo de viabilidade, deu lá, maior obra de infraestrutura do Brasil. Eu, de fato, nem sei que obra que esse cara estava falando, isso era um vídeo da internet, mas o que isso quer dizer? Se eu estou falando de maior obra de infraestrutura, automaticamente eu estou falando de maior impacto, muito provavelmente uma obra que, sem sombra de dúvidas, exigiu um estudo de viabilidade prévio, né? E quando a gente fala de infraestrutura, nós vamos ver que são os estudos ali, são os empreendimentos que obrigam a existência de um estudo de viabilidade. Então, se eu quero fazer uma compra pública, eu sou obrigado a fazer um estudo de viabilidade técnica, econômica e socioambiental para comprar caneta para o Estratégia Concursos, né? Vamos falar para uma prefeitura municipal? Não. Agora, para as obras de infraestrutura, nós vamos ver. Quando a gente fala de infraestrutura, né, vamos falar aí de saneamento, vamos falar de transporte, energia, tudo isso nas grandes obras de infraestrutura. Então, aqui foi só para chamar a atenção de vocês que um grande empreendimento exigiria este estudo de viabilidade. Como eu disse, o EVTA é o termo mais comum, né, porque traz para nós áreas distintas do conhecimento, as principais técnicas econômica e ambiental, seja para investimentos públicos ou privados. E o grande mistério que se pretende responder aqui é viável ou não o determinado empreendimento? Então, esse estudo auxilia no processo de tomada de decisão. Portanto, na sua conclusão, deve-se concluir se é ou não viável. Então, ele tem uma conclusão, ok? E aí nós estamos falando de empreendimento, só para definir aqui um conceito trazido pela NBR, que é de desenvolvimento de projetos arquitetônicos e urbanísticos, mas que se aplica a todo e qualquer projeto de engenharia. O empreendimento é uma ação realizada por múltiplos participantes e profissionais habilitados com o objetivo de realizar uma obra, produto de construção ou atividade comercial. O empreendedor é aquele responsável por realizar, né, pela realização do empreendimento, podendo ser proprietário ou não. E quando eu falo de obras de infraestrutura, que eu havia destacado no início, eu trago para vocês a portaria 1705 do DENIT, que no seu artigo 1º já diz: fica determinado que obras de implantação e construção de infraestrutura aquaviária, ferroviária e rodoviária, esta última, né, rodoviária, com ou sem pavimentação, somente podem ser licitados após realização dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Vou falar agora sempre estudo de viabilidade, tá? Para contextualizar todo e qualquer estudo. Então veja, o DENIT, que é o órgão que se fiscaliza, né, que se preocupa em regulamentar toda a infraestrutura aquaviária, rodoviária e ferroviária, ele estabelece que é obrigatório esse estudo prévio de viabilidade para que essas obras de implantação e construção sejam realizadas, tá? Já obras de adequação e ampliação de capacidade, nós podemos realizar o EVTA ou uma simples avaliação econômica da solução. Então aqui ele simplifica quando a gente está falando de adequação e ampliação. Aqui é implantação e construção, tá? E aí agora nós também temos nessa mesma portaria, se tratando de obras de infraestrutura, revisões de projeto
que vão dispensar novos estudos. Obviamente, o projeto já está ali concluído, já houve um estudo prévio, portanto agora eu posso dispensar numa revisão, claro, obviamente, que não impacte numa alteração substancial do conteúdo como um todo. E aí a gente também pega áreas de acesso rodoviário, ferroviário e hidroviário, desde que não sejam de grande vulto. Então aqui obras de construção de acessos, tá? Não há necessidade de avaliação econômica, então ele é bem claro, sendo necessário somente estudos técnicos que comprovem a maior, né, a melhor alternativa. Aqui falando de grande vulto, o DENIT já teve portarias ali na casa, na época, salvo engano, de 2009, 2011, né, nos planos plurianuais, a gente já viu ali falando que grandes vultos, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões, mas são portarias já antigas, leis que já foram ultrapassadas. Hoje o que nós temos de referência para se tratando de grande ou pequeno vulto, né? Grande vulto, nós temos a lei de licitações e contratos vigente, a nova lei de licitações, que fala que grande vulto é aquele cujo valor estimado supera 200 milhões de reais. Então essa é a nossa melhor referência para obras de grande vulto hoje, tá? Essa é a nossa melhor referência. E aí ele vem também na mesma portaria dizendo os casos onde são dispensados estudos de viabilidade, como por exemplo, correção de pontos críticos nas rodovias, ferrovias, né, hidrovias, manutenção, obras de manutenção. Aqui nós temos o CREMA, né, que foi o maior programa aí, o mais bem sucedido programa de manutenção de rodovias, né, feito aqui no Brasil e vigente ainda. Restauração, recuperação, conservação, tudo isso não são necessários esses estudos. Convênios objetivando execução de obra. Mais uma vez, aqui eu estou falando de um convênio, uma parceria público-privada, por exemplo, exige estudo de viabilidade. Então, ainda que nós não estamos ali como administração pública sendo responsável pela construção de fato, né? Se a gente pode ali terceirizar essa construção, licitar, né, no caso, quando a gente licita, ou fazer um convênio, celebrar um convênio, uma parceria, isso não dispensa o estudo de viabilidade. Afinal de contas, não interessa como é ou quem é que vai executar. Só quero saber se o problema é viável ou não, se a solução é viável ou não, né? Se as alternativas são ou não implementáveis. Aqui ele cita um caso de segurança nacional, por exemplo, onde ainda que as obras não apresentem viabilidade econômica, se elas tiverem necessidades imperiosas de segurança ou caráter social, poderão ser executadas desde que devidamente autorizado, né, pela autoridade competente. Então aqui é um caso excepcional, onde mesmo que o estudo de viabilidade econômica demonstre que não há viabilidade econômica, nós ainda como preocupação geral, né, poderemos resolver que o empreendimento deve ser executado, ainda que não viável, desde que justificado nos casos. Aí eu trago, né, como são obras de infraestrutura, alguns exemplos, inclusive de manuais, porque a grande questão dos estudos de viabilidade é, estudo de viabilidade para quê? Para que empreendimento? Porque eu posso estar fazendo um estudo de viabilidade na iniciativa privada para a construção de um shopping center, por exemplo, que gera impacto, que é uma grande obra. Posso fazer um estudo para implantação de ponte, viadutos, posso fazer uma implantação de ferrovias, né, que são obras geralmente muito grandes, ou até mesmo dutovias. Então, pensando nesse contexto, é difícil se estudar, estudo de viabilidade, né, como uma disciplina isolada. Ele tem que se aplicar a algum aspecto, a algum conteúdo técnico para que eu possa discutir o estudo de viabilidade. Então aqui, a Valec, ela por muito tempo ali, inclusive elaborou esse manual, hoje já se chama Infra SA, que foi uma união aí, né, a empresa pública que uniu a EPL junto com a Valec, salvo engano a partir de 2022, mas ela tem esse manual para o quê? Ferrovias. Eu tenho aqui, ó, uma elaboração de um projeto rodoviário corredor Norte-Sul. Então aqui, rodovia do governo do Rio Grande do Norte. Temos a ANTAC, que tem um manual para estudo de viabilidade técnico-econômica ambiental, do que se a Agência Nacional de Transportes Aquaviários se diz aí respeito à viabilidade de transportes aquaviários. Mas é só sobre isso que existe? Não. Estou vendo aqui, ó,
Parceria público-privada é modalidade concessão administrativa para construção, operação e manutenção e gestão de mini usina de geração de energia solar. Então, olha só, mais uma vez um estudo de viabilidade, só que aqui agora para uma usina de energia solar. Aqui deste outro lado, uma hidrovia, análise técnica para a hidrovia Paraná-Paraguai. Então existem aí, eu diria, infinitas possibilidades para os estudos de viabilidade, sempre considerando as quesitos que nós falamos no início, né, técnico, econômico, social, ambiental, e ao final aqui nós vamos detalhar cada um deles ainda no final dessa aula. Preste atenção. Qual caminho apto a gerar resultados mais vantajosos? Se você estuda licitações de contratos, né, a gente fala que a licitação é a forma da administração pública selecionar a proposta apta a gerar resultados mais vantajosos, né? Por que a gente já não fala mais, é a proposta que gerará resultados mais vantajosos, e sim aquela que está apta? Porque nós não estamos ainda implementando a solução, né? Nós estamos aqui analisando com que se tem em jogo a melhor alternativa, a melhor proposta. Pode ser que no futuro, infelizmente, ela não gere os melhores resultados, mas no momento da análise eu seleciono, comparando as alternativas existentes, aquela apta a gerar resultados mais vantajosos. E isso está alinhado com o quê? Desde a lei de licitações de contratos, que no seu artigo 5º traz como princípios eficiência, interesse público, planejamento, eficácia, razoabilidade, proporcionalidade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. Não são esses todos os princípios das licitações públicas, mas estes sim são os que estão relacionados com os estudos de viabilidade. Afinal de contas, é de interesse público que se planeje, que se gaste somente o que for necessário, dentro de uma razoabilidade, de uma proporcionalidade, e sim, visando economicidade e desenvolvimento nacional sustentável, que é o quê? O crescimento econômico, né, norteado pela preservação do meio ambiente, se preocupando aí com a atual, mas também, principalmente, com as próximas gerações. E está de acordo também com a Constituição Federal, que na administração pública direta ou indireta visa, dentre os seus princípios, né, do famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui buscamos aí que os investimentos públicos tenham eficiência. Então aqui a gente via aqui 4 caminhos, né, 5 caminhos na verdade, e aí identificamos que este é o apto a gerar melhores resultados. Só que eu tenho que avaliar o ciclo de vida de um projeto como um todo. Então, desde a sua construção, né, implantação, aliás, desde os estudos dos gastos que se gastam ali, se tem no desenvolvimento do projeto, depois implantação do projeto, operação e manutenção, até o fim da vida útil. Então tem que considerar todo o ciclo de vida do empreendimento e não só o seu custo de implantação. Isso é óbvio, né? Principalmente para quem é daqui da engenharia, entende que não é só implantação que importa, e sim custos de operação e manutenção, que podem, por vezes, dissolver o custo inicial, o investimento inicial, e tornar uma alternativa que inicialmente ela era mais cara para sua implantação, né, e desenvolvimento dos projetos, em uma alternativa mais viável quando se considera o ciclo de vida, gastos com operação, manutenção, substituição de peças, trechos e tudo mais. Claro, isso fica claro. E aí como é que nós... Claro, isso fica claro, foi ótimo, né? E como é que a gente faz isso do ponto de vista de viabilidade econômica, que é o que geralmente define os nossos projetos? Através de indicadores que nós estudaremos, né? Cada um deles. Taxa interna de retorno, a TIR, valor presente líquido, VPL, relação entre benefício e custo, né? O famoso custo-benefício, que nós falamos aí, utilizamos essa expressão o dia todo, né? Usualmente no contexto social convencional. Análise de sensibilidade, onde a gente faz o quê? Não só analisa a situação de projeto, mas e se eu aumentar o meu custo em 10%, 20%, 30%? E se eu reduzir o meu benefício em 10%, 20%, 30%? Então, fazendo oscilações ali nas propostas, né, nas alternativas, eu posso chegar
a ponto de verificar que uma alternativa inicialmente, nas condições estabelecidas de custo-benefício, era a melhor, mas ela era muito sensível. Pequenas oscilações de custo ou pequenas oscilações de benefícios levariam essa alternativa a não ser mais a mais viável. Veja que eu estou não só analisando o cenário, a fotografia atual, mas mexendo em índices econômicos de custo e de benefício. Para quê? Para que nós tenhamos uma alternativa sólida, sustentável e que, embora, claro, tenha-se o risco de modificações durante a execução, nós ainda a tenhamos como a que mais está apta a gerar benefícios para a comunidade como um todo ou para o próprio empreendimento. Então, o EVTA identifica a alternativa técnica, ambiental e economicamente mais viável dentre as disponíveis para análise. Isso é óbvio e já vimos aqui pelos indicadores que eu já mencionei. Bora falar então de uma por uma das técnicas aqui que nós devemos considerar no estudo de viabilidade. Qualquer um, todos os parâmetros. O primeiro deles, técnico. Eu gosto de dizer que, normalmente, para obras de infraestrutura, o aspecto técnico, né, dos empreendimentos, eles quase nunca são obstáculos. Por que quase nunca? Porque o técnico geralmente fala o que se é necessário a ser atingido. Geralmente, o econômico é que vai barrar. Então, eu tenho uma alternativa. Vias de fato, assim, a princípio na engenharia, seria possível implantá-la. Seria possível. Imagina, aqui eu botei até esses exemplos de rodovia. Veja se é fácil implementar rodovias nesses pontos, nesses lugares. Óbvio que não. Óbvio que do ponto de vista econômico não vai ser barato. Mas do ponto de vista técnico, ele não é um fator limitante. Se eu quero e devo construir ali, geralmente não é a técnica que vai me impedir. A gente tem engenharia, tem tecnologia para executar. É que quase nunca, ou na maioria das vezes, não será viável, tá? Devido aos incrementos financeiros. Mas a gente pode mencionar alguns aspectos que são impeditivos, né? Por exemplo, a gente tem ali faixas não edificáveis, né? Se a gente for analisar a lei 6.766, salvo engano, que fala de parcelamento de solo urbano, ela trata para nós de quê? De algumas áreas que são faixas não edificáveis, né? Edificáveis. Por quê? Por exemplo, águas correntes, águas dormentes, né? Ao longo ali 15 metros na lateral de ferrovias, 15 metros na lateral de rodovias. Se eu tenho um empreendimento que deseja, num projeto, edificar essas áreas, já é um fator limitante. Tecnicamente, não respeita a legislação. Temos ali também áreas de parcelamento do solo, né? Parcelamento proibido. Se a gente for falar agora também do Estatuto da Cidade, né, da Lei 10.257, que fala ali de áreas institucionais que são destinadas a equipamentos públicos, áreas verdes, nós temos ali impeditivo. Então, se existe um empreendimento, né, um grande edifício a ser construído, um shopping center ou um condomínio residencial, ali a gente sabe que algumas áreas nós não poderemos construir. Então, geralmente, eles não são impeditivos, aspectos técnicos não são. Mas, em alguns casos, como, por exemplo, considerando a legislação municipal, Código de Obras e Edificações, ele estabelece um coeficiente de aproveitamento mínimo, né, abaixo do qual nós não estamos respeitando, né, a função social da sociedade, dos territórios, né, dos terrenos, a função social, se estiver abaixo, né, ele está subaproveitado, o meu terreno, meu lote, construção, coeficiente de aproveitamento básico, onde eu posso ali construir até aquele limite, e o coeficiente de aproveitamento máximo. Então o Código de Obras me fala que eu posso ter um coeficiente de aproveitamento máximo igual a 3. Se isso é estabelecido por lei, tecnicamente eu não posso construir um grande empreendimento de múltiplos pavimentos que ultrapasse o coeficiente de aproveitamento máximo. Então existem tecnicamente limitações, mas geralmente não é essa a limitação, tá ok? Não é o aspecto técnico que vai inviabilizar os projetos. Aí entrando no aspecto econômico financeiro, tá? A consolidação de custos, receita barra resultado. Normalmente se materializa ali no fluxo de caixa do qual se
extrai indicadores de viabilidade do empreendimento a fim de demonstrar ou não sua atratividade do ponto de vista público ou privado. Sempre nós falamos de estudo de viabilidade, não tem essa de viabilidade, o estudo em si, né? Público ou privado. É um estudo para qualquer empreendimento. É óbvio que o privado está preocupado com o quê? Com o retorno financeiro. O público, ele está muitas vezes, um investimento sendo feito para um retorno não só financeiro, ou quase às vezes nem financeiro, né? Mas sim em reversão em benefícios, né? Para a sociedade como um todo. Mas o estudo aí que vai pautar esses indicadores que serão considerados quando a gente fala de aspecto econômico financeiro. Aspecto ambiental, né? São analisados fatores fauna, flora, espécies ameaçadas de extinção, cavidades naturais, reservas ambientais, cursos hídricos sensíveis, são fatores que podem restringir o avanço dos empreendimentos. Se nós formos lá na 12.651, né, que é a lei que estabelece o Código Florestal, nós vamos ver lá as APPs, a área de preservação permanente. Dependendo do leito ali que eu tenho do rio, da faixa, né, da largura desse rio, eu vou ter restrições de construção de 30 metros de distância, né? A gente tem aqui o leito, 30 metros de cada lado eu não posso construir. Se for grandes rios, 500 metros. Se a gente tiver lagos, nascentes, encostas, manguezais, tudo isso, reserva legal, né, em áreas rurais, a gente tem fatores limitantes, né? Imagina uma grande área de preservação permanente e a gente pensar em um empreendimento ali. Obviamente, muito difícil, né? Do ponto de vista ambiental, não só o impacto, como também existe lei que vai me proibir executar aquele empreendimento naquela região. E o mais recente, né, que acabou sendo introduzido aí nos últimos estudos, os estudos mais complexos, eles vão considerar o impacto que se tem sobre concentrações urbanas e rurais, por exemplo, sobre as comunidades quilombolas ou indígenas, existência aqui de sítios arqueológicos, paleontológicos, recursos minerais importantes, né? A gente sabe que pertencem à União ali, pontos de recursos minerais, área como um todo aqui, que devem ser evitadas, pois normalmente existem finalidades prioritárias. Identifique aí, imagina que você identifica uma área onde a gente tem a presença de petróleo, né? A União é que vai explorar. Então não existe esse conceito de o privado, apesar de ser meu, eu paguei, ele se sobressair ao público, né? Ao comum aqui, a todos, ao bem comum. Então por isso que a União ela pode, né, tomar a sua terra, né, digamos assim, desde que pagada a devida indenização. Existem mecanismos legais, por exemplo, uma DUP, né, declaração de utilidade pública, onde você desapropria pagando o devido valor, é indenizado o proprietário. Mas por quê? Porque aquele terreno, aquela área, ela ou, né, vai ser utilizada para um empreendimento público, né, uma construção de uma escola, uma estação de metrô, por exemplo, ou por alguma outra finalidade do Estado, que seja comum, que seja ali colocando o bem comum acima do interesse, o interesse comum acima do interesse individual. Então essas áreas, esses aspectos sociais também devem ser levados em conta. Nós temos, por exemplo, grandes polos geradores de tráfego causados por empreendimentos. Imagina numa cidade como no cidade de São Paulo, cidade do Rio, um grande edifício residencial sendo construído no centro. Imagina o impacto que isso vai ter para a comunidade. Então são grandes polos geradores de tráfego, né, que também devem ser considerados. Temos esses impactos positivos, né? A gente fala do estudo de impacto de vizinhança, né? Eu tenho impacto ali naquele entorno. São impactos positivos, que podem gerar o quê? Valorização de imóveis, né? Dos terrenos, mas também negativos. Adensamento populacional, tráfego de veículos intenso, congestionamentos, ruídos, tudo isso devem ser considerados, tá? Então aqui eu trouxe um resumo, uma síntese, onde nós veremos aqui, por exemplo, alguns, tá? Não são todos, aspectos técnicos, econômicos e socioambientais. Só de uma maneira geral, como eu disse, isso vai muito do empreendimento, vai muito da área em que nós estamos trabalhando. Veja aqui, na área técnica aqui, né?
na viabilidade? A gente geralmente vê os recursos técnicos necessários versus disponíveis. Tecnologia, não adianta, na construção civil nós temos muito isso. Levar a ferramenta mais sofisticada, light steel frame, ou grandes coberturas de ginásios em cobertura arqueada. Só que você não tem usinas, fabricação de aço ali perto, naquela região. Pense no interior do interior, não vou falar nem estado aqui, mas onde nós não temos tecnologia suficiente, ou aqueles perfis eles não conseguem ser entregues. A gente tem a melhor solução, mas ela não é viável. Por quê? Porque não existe fabricante ali que me forneça esse material, ou não existe tecnologia suficiente naquele local para implementar uma determinada engenharia. Isso é muito ruim quando a gente fala de projetos padronizados, como, por exemplo, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, salvo engano. Ele tem projetos de edificações, né, de escolas padrão para o Brasil todo. E muitas vezes ali tem tecnologia embarcada, tecnologia de equipamento, de material, que não vai ser obtido em qualquer lugar do país. Então, esses projetos, né, são projetos padrões, que vão ser executados ali em todos os lugares, nem sempre são positivos, porque não consideram as especificidades regionais. Índices urbanísticos, como eu disse, objetivo, resultados desejados, questões legais que podem limitar a construção. Eu citei, né? Constituição, por exemplo, federal e estadual, lei orgânica, plano diretor, código de obras, lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, em especial esses três aqui que vão ditar, né, se determinado empreendimento tecnicamente é viável ou não, Estatuto da Cidade e demais decretos. Todo o projeto de engenharia da parte técnica se materializa no quê? No que a gente chama de projeto básico, e depois disso o projeto executivo, que é um pouco mais elaborado, mas este é o resultado final de um projeto, né, de arquitetura, de engenharia da parte técnica. Viabilidade econômica, nós já mencionamos aqui durante a aula, né? Projeção de receita, projeção de custos e investimentos, custos fixos e variáveis e análise de indicadores. A taxa interna de retorno, valor presente líquido, relação benefício-custo e análise de sensibilidade. Esses indicadores econômicos, além de definirem aí sobre a viabilidade ou não, eles possibilitam, quanto mais elevados esses valores, ou seja, quanto mais vantajoso for o empreendimento, eu consigo agregar mais sofisticação, eu consigo ampliar sua escala, eu consigo melhorar. Por quê? Porque financeiramente ele está muito viável, né? Então eu posso fazer mais com menos. A gente consegue definir esses aspectos aí econômicos com esses indicadores. E socioambientais também já falamos durante a aula. Os estudos ambientais baseados no quê? Política Nacional do Meio Ambiente, Código Florestal, as resoluções do CONAMA, em especial a 01 e a 237, que vão falar do impacto ambiental, né? Estudo de impacto ambiental, relatório de impacto meio ambiente, licenças ambientais prévias, licença de instalação, licença de operação, estudo de impacto de vizinhança, polo gerador de tráfego, como eu já mencionei, e dentre outros que se materializam em relatórios de controle ambiental, plano de controle ambiental, estudo de impacto de vizinhança, autorização para supressão de vegetação, se for o caso, e as nossas licenças ambientais. A mais importante em termos de estudo de viabilidade é a obtenção da licença prévia, né? Lógico que nós temos a licença de instalação e de operação, mas que serão posteriores a esse estudo. Então assim a gente finaliza essa aula que trouxe para nós tudo que deve ser levado em consideração. Na verdade, os principais pontos que devem ser levados em consideração, a gente jamais conseguiria trazer tudo, mas que te contextualiza no que se tange aí aos estudos de viabilidade, beleza? Espero que tenham gostado e entendido. Principalmente, consigam resolver todas as questões.